Voltou. Foi. Ó, esse é para você, Tá. Ah, mata no peito. Ouvi dizer hum. que não pode se usar PNF em paciente com ela, porque não pode fadigar. Então, aí vem o que a gente sempre fala em relação à resistência, né? Então, o princípio resistência, que faz parte dos princípios básicos do PNF, a resistência, ela pode... Antigamente era chamada de máxima resistência, né? Depois nós mudamos o termo para ótima resistência. Hoje nós falamos só resistência. Então, a resistência, ela pode ou não ser utilizada, depende do nosso objetivo. E ela vai ser utilizada de acordo com o que o paciente pode fazer. Então, um paciente com ela, que tem comprometimento do primeiro e segundo neurônio motor, esse paciente, nós podemos usar várias coisas do conceito PNF, desde a filosofia, os princípios e procedimentos, as técnicas, para ajudar esse paciente a melhorar a sua qualidade de vida, que é o nosso principal objetivo do paciente com ela. Então, assim, é um mito a gente achar que não pode usar o PNF para pacientes que têm doenças neurodegenerativas. De forma alguma, nós podemos usar o PNF para pacientes não colaborativos, aqueles pacientes, por exemplo, em coma, no CTI. Será que a gente pode usar o PNF? Pode, porque a gente pode usar alguns princípios e procedimentos básicos do PNF para aquele paciente, e depois, quando ele sair do estado de coma, a gente continua usando outros princípios e procedimentos. Então, isso aqui é interessante. O PNF ele pode ser usado para qualquer tipo de paciente, onde a gente vai adaptar o conceito ao paciente, não o paciente ao conceito. Então, em determinados momentos, aquele paciente muito fraco, um paciente com polineuropatia doente crítico, que está na UTI, você pode começar a usar o PNF com técnicas como iniciação rítmica, usando duas fases da iniciação rítmica, passivo e ativo assistido, em posições a favor da gravidade. Você pode... e aí você não usa resistência, por exemplo, você pode usar o PNF facilitando alguns movimentos do paciente, colocando o paciente sentado, trabalhando o tronco do paciente, ou em pé e fazendo transferência de peso, usando os contatos do PNF para facilitar a descarga de peso para um lado para o outro. Então, isso é um mito de que o PNF não pode ser usado para pacientes não colaborativos ou pacientes com doenças neurodegenerativas. O que a gente sempre tem que lembrar é quais são os nossos objetivos com os nossos pacientes. Os pacientes que nós não podemos contar com a neuroplasticidade, no sentido de aprendizagem, nós temos outros objetivos. Nós temos objetivos de qualidade de vida, nós temos objetivos para facilitar algumas tarefas que o paciente não consegue fazer sozinho, com ou sem aparelhos adaptativos, enfim. Então, o que é interessante é que o conceito PNF ele se adapta ao paciente pensando quais são as deficiências no nível estrutural, quais são as limitações no nível de atividade e as restrições do nível de participação. Então, em total integração com a CIF. Outra coisa que eu sempre penso é com os fundamentos filosóficos, a história da gente ter visão global, enfoque positivo Exatamente. e principalmente Exato. mobilização de reservas. Eu acho que a gente Exato. acaba acionando uma quantidade de unidades motoras do indivíduo em diversos grupamentos ao mesmo tempo, o que acaba, Exato. né, com um torque um pouco menor, o que acaba não sendo tão focado num grupamento único, no caso de um fortalecimento específico tradicional, ou que seja, e isso favorece no momento de doenças que tenham perigos com fadiga, né? Neurodegenerativos ou que seja, né? Sempre penso Exatamente. isso. E facilita. Uma outra coisa que eu coloquei aqui para a gente conversar, Mônica, é o seguinte. Ambiente de trabalho, né? Por que a gente trabalha com paciente nas barras paralelas? Será que é ultrapassado trabalhar
nas barras paralelas ou trabalhar com um paciente num divã neurológico numa sessão de PNF? De novo, entramos naquela história do depende do teu objetivo, né? Depende, eu sempre penso assim, a casinha que a gente comentou lá atrás, né? Que tem o alicerce, que é a filosofia, as paredes, princípios, procedimentos e técnicas, e com um bom raciocínio clínico, a gente carrega essa casinha para onde a gente quiser. De repente, você está trabalhando a estrutura, você pode estar numa maca. Evoluindo da estrutura, você vai para o nível de atividade, você pode passar por uma barra paralela se, naquele momento, para o deslocamento, para um trabalho de marcha terapêutico, talvez isso seja necessário. Né? Então, depende, são cenários, quer dizer, você pode carregar a sua casinha com um bom raciocínio clínico para o cenário e para o nível da CIF no qual você está trabalhando naquele momento. Então, vai depender do teu objetivo. Você pode, é certo, você pode usar a PNF nas barras assimétricas se o teu paciente é um ginasta. Você pode usar a cama hospitalar como ambiente para trabalhar com PNF. Então, qualquer ambiente é ambiente para trabalhar com PNF, dependendo dos objetivos que você tem mediante seu raciocínio clínico. Né? Vamos lembrar do conceito de funcionalidade. Funcionalidade significa trabalhar nos 3 níveis da CIF. Então, se eu tenho um paciente que, naquele momento, eu preciso trabalhar os padrões de escápula, eu posso trabalhar num divã neurológico, numa maca. Ou um paciente que eu precise mobilizar um pouco o tronco inferior, eu posso trabalhar em supino, em decúbito dorsal, num divã neurológico. Mas é claro que durante a sessão eu vou desenvolver o tratamento para passar do nível estrutural para o nível de atividade. Um paciente que eu queira trabalhar a marcha, que tem um comprometimento da resposta à carga na marcha ou do apoio médio, lembrando da filosofia do PNF, abordagem positiva, que significa, um dos tópicos da abordagem positiva, significa começar com o que o paciente é capaz de fazer, ou facilitar, começar do mais fácil e evoluir para o mais difícil. Então, colocar o paciente nas barras paralelas, que é um ambiente mais protegido, para que ele possa ficar ali no apoio médio, por exemplo, que é um apoio unipodal, e ele segurando com as 2 mãos nas barras paralelas, ou segurando com uma mão só, começar ali e depois sair dali e ir para a marcha propriamente dita, é ótimo, porque é um ambiente protegido, é um ambiente que ele se sente mais seguro, a gente começa do que é mais fácil, isso bate com os princípios de aprendizagem motora, então é mais fácil para ele ficar ali naquela posição, né? Um idoso, por exemplo, com risco de queda, a gente começa com esses trabalhos, diminuindo a base de apoio, ele segurando em algum lugar. E aí depois, ele melhorando, a gente coloca sem o suporte, sem apoio. E é claro que durante a sessão a gente evolui para a marcha fora das barras paralelas. Se tiver que subir rampa, subindo rampa, descendo rampa, subindo escada, descendo escada. Claro. Então, chega a ser até... deixa eu ser bem polite aqui. Ingênuo, né? Ingênuo achar que a gente não pode usar um ambiente como divã neurológico ou barras paralelas durante o atendimento. O que a gente não pode é ficar só naquela posição. O que não é do conceito PNF, isso é fundamental, é passar a sessão toda deitado no divã neurológico, a sessão toda dentro das barras paralelas. Você, durante a sessão, vai trabalhar com o paciente em diversos cenários, como você falou, diversos ambientes de trabalho. E o nosso objetivo final é sempre chegar no nível de atividade e participação, né? Então, sempre a gente pensa, não consigo imaginar um paciente que tenha como limitação de atividade fazer algo, uma tarefa, deitado numa maca, por exemplo. Exatamente. Então, provavelmente, isso vai ser um ambiente intermediário de atendimento. Exatamente. Né? Mas tem várias vantagens.
a gente consegue uma postura melhor como terapeuta, para a gente lapidar determinados detalhes de alguns movimentos, é mais conveniente fazer na maca. Mas, como sempre, é um ambiente intermediário, né? E lembrando que a gente trabalha com tarefa orientada no PNF, né? E para a gente trabalhar, se a gente quer trabalhar marcha, a gente tem que trabalhar marcha andando, é claro. Mas a gente pode, para chegar a trabalhar andando, preparar o nível estrutural. Com certeza. O que significa preparar o nível estrutural? Se a gente sabe, na avaliação, que o sujeito tem uma fraqueza do complexo posterolateral do quadril, e que isso está atrapalhando a fase de resposta à carga da marcha, eu posso trabalhar esses grupos musculares em diversas posições. Em DD, DL, em apoio podal, dentro e fora do ajoelhado, semi-ajoelhado, dentro e fora das barras paralelas, preparando o nível estrutural para depois levar o paciente para a tarefa, que é o andar, né? Então, isso é muito bonito do PNF. Então, para deixar bem claro para o pessoal, nós trabalhamos em diversos ambientes, dependendo do nosso objetivo, dentro do nível de estrutural, de atividade e de participação. Mônica, uma coisa que eu queria deixar aqui, que as pessoas perguntam muito, né? Outro dia, uma fisioterapeuta que foi minha aluna na UFRJ me ligou para conversar um pouco sobre paralisia facial comigo. Eu disse, professor, vocês ainda aplicam reflexo de estiramento na face de pacientes com paralisia facial periférica? Vocês ainda trabalham com irradiação para a face? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Reflexo de estiramento é outro tópico, né? Que a gente tem que falar Isso, até exatamente. Separado. Mas pensando na face, isso também é uma mudança, né? É algo que a gente tem mudado com as pesquisas que explicam as cincinesias de uma maneira mais adequada. A gente, no início, utilizava mais reflexo de estiramento e pensando também nas pesquisas de ciência básica que discutem a inexistência de fluidos neuromusculares nos músculos faciais. Então, isso foi uma outra questão, até para explicar como a gente explicaria a utilização de reflexo de estiramento, né? Então, a gente passou a ter uma cautela bem maior na utilização de resistência na face, nos músculos faciais, que são muito mais delicados, né? E acabam se inserindo uns nos outros, né? Específicos. Então, a gente continua com estimulação bilateral, que é o que normalmente a mímica facial faz no seu dia a dia, né? Mas a gente usa técnicas que conseguem isolar os músculos, né? Numa tentativa de ensinar um novo movimento e facilitar o acionamento de unidades motoras dessa hemiface parética, né? Então, evitar qualquer tipo de acionamento em demasia que leve a acionamentos à distância. Então, não faz sentido a gente pensar em irradiação nesse momento, porque a gente não quer gerar cincinesias. Então, isso também é algo que é bastante perguntado. Talvez você queira complementar. Então, gente, a gente não usa, de um bom tempo para cá, a gente não usa mais, bastante tempo, a gente não usa mais para paralisia facial periférica, o conceito PNF, a gente não usa mais. Primeiro, reflexo de estiramento, não se usa mais. A gente não usa irradiação, a gente não usa aplicar resistência unilateral com o objetivo de ganhar aquele recrutamento muscular ali. O trabalho hoje é muito mais com as técnicas do PNF. Então, nós usamos iniciação rítmica, nós usamos princípios de reversão dinâmica, nós usamos réplica, nós usamos a combinação isotônica já na fase mais tardia do tratamento. Então, nós procuramos trabalhar com movimentos mais seletivos desses grupos musculares para evitar as cincinesias, para evitar os movimentos em massa,
A gente procura trabalhar o controle motor desses grupos musculares. Então, isso é uma outra coisa que já há muito tempo a gente não usa e as pessoas, infelizmente, ainda têm aquela visão de que PNF na face é reflexo de estiramento e radiação de um lado para o outro. Não, não se usa mais isso. Nós trabalhamos com técnicas de PNF na face com o objetivo de seletivar esses grupos musculares. Né? Outra coisa, Mônica, que todo mundo tem dúvida, a irradiação, a gente sempre usa a irradiação no PNF? Isso é outra pergunta. Se a gente sempre usa, e outra pergunta que se faz... A irradiação. Pois é. A irradiação é um procedimento básico, né? A gente já falou lá atrás. Pode ser usado e pode também não ser usado, né? Tem determinados objetivos, né? A gente quer levar um acionamento de unidades motoras à distância da área estimulada, né? Então, a gente tem que lembrar que a irradiação é um fenômeno normal. A gente se utiliza de irradiação nos nossos movimentos do dia a dia, quando as tarefas nos levam a usar irradiação, né? E a gente passa a usar isso de forma terapêutica. Naquele mesmo pacote do PNF deitado na maca, fazendo diagonais apendiculares, eu acho que vai a irradiação, e algumas pessoas têm uma ideia, tipo, que você tem um lado paralisado, por exemplo, principalmente no paciente neurológico, e que o paciente está deitado em supino, você faz muita resistência do lado sadio, do lado menos comprometido, no M, e fica com aquele braço, aquele membro inferior absolutamente solto, esperando que ele reaja, como se fosse uma mágica. E não é assim que isso não é irradiação. Né? Então... Eu gosto de sempre dar o seguinte exemplo, Mônica. Toda vez que a gente espera a irradiação, a gente espera que a irradiação seja uma reação funcional, uma reação com um objetivo específico. Então, não existe usar a resistência num padrão contralateral e esperar qualquer movimento do outro lado. Então, nós sabemos que existem estudos eletromiográficos mostrando o seguinte: quando eu resisto o padrão de flexão, abdução, rotação externa do membro superior direito, eu sei o que vai acontecer com o membro superior esquerdo em relação aos grupos musculares que vão ser recrutados. Sei o que vai acontecer com o tronco, sei o que vai acontecer com o membro inferior. Então, eu espero, quando eu faço uma resistência para flexão, abdução, rotação externa, e o paciente está sentado numa maca com o membro superior esquerdo apoiado, eu espero que essa resistência, que ele recrute do lado contralateral os abdutores de ombro, os extensores de cotovelo, e que isso facilite a reação de apoio. Eu espero que um paciente em pé, por exemplo, ou sentado numa maca, e eu faço uma resistência no tronco, num padrão de extensão, que ele faça mais descarga de peso, que irradie mais para o membro inferior contralateral, ou seja, facilitando o apoio da marcha. Então, tudo que a gente faz pensando em radiação, a gente pensa num movimento, num recrutamento muscular com um objetivo específico, com uma reação específica, e não por fazer. Aleatoriamente. Isso tem um preparo, né, Vicente? E a radiação pode... tem um preparo. Pode não ser usada. Isso. Claro, claro. Às vezes ela não é indicada para aquele... Às vezes ele não responde como deveria, né? Revisando, existem estudos eletromiográficos bem interessantes mostrando que quando eu resisto um padrão, eu espero algo acontecer ou no mesmo lado do corpo ou contralateralmente, quer dizer, a distância, e isso tem que servir para alguma reação funcional. Pronto, maravilha. Uma outra coisa que eu queria conversar, Mônica, porque a gente não podia terminar essa live sem falar sobre isso, é um tema que eu adoro. PNF é sinônimo de diagonal? De novo, a mesma história, né? Deixa eu só voltar só um pouquinho. Só um pouquinho? Claro. Só para voltar... Deixa eu ver se minha filha quebra um galho para mim. Pega uma aguinha, papai. Tá.
Porque, voltando na história da irradiação, só para finalizar isso, quando você diz, a gente espera que uma musculatura ou um grupo muscular seja acionado. E aí, para isso, a gente tem todo um preparo, né? E que preparo é esse, né? E aí tem uma frase do Dr. Cabot que é bem legal e que a gente sempre fala, que é o set the patient to win. Então, a gente cria todo um preparo do ambiente terapêutico para que aquela irradiação que a gente está esperando possa ocorrer. Então, exatamente o que você falou, não é simplesmente resistir um lado e esperar para ver o que acontece, não é isso. A gente escolhe exatamente a posição. Então, no exemplo que você deu, coloquei o membro superior apoiado, e se eu quero incentivar o apoio nesse braço, eu sei que se eu usar flexão, abdução, rotação externa do membro superior contralateral, a tendência é eu irradiar para apoio. Isso combina muito, inclusive, com as etapas do controle motor, né? Que tem cadeia cinética fechada antecedendo a aberta. Então, eu acho que vem esse pacote da diagonal e da maca fazendo diagonais como sendo PNF. Né? Então, pergunta assim, como é que eu vou irradiar para um braço flácido? E aí a gente diz, irradiação para um braço flácido jamais é em cadeia cinética aberta para começar. Exatamente. Então, fechei isso. O exemplo que eu dou também, Mônica, que eu acho... Vamos dar um exemplo em um paciente músculo-esquelético, um paciente no pós-operatório de joelho, um paciente no pós-operatório de LCA, que chega para a gente com inibição artrogênica, que não consegue ali recrutar o quadríceps. Então, posso colocar esse paciente deitado numa maca, com o pé apoiado na parede, com cadeia cinética fechada, e usar o membro inferior contralateral, pedindo flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho, resistir, e essa resistência vai... com essa resistência, o paciente vai recrutar o quadríceps comprometido, né? O quadríceps que não tá acordado ali, né? Mas não vai recrutar só o quadríceps. Além do quadríceps, porque ele está com o pé apoiado na parede, ele vai recrutar os plantiflexores, ele vai recrutar os abdutores e extensores do quadril. Então, a gente pensa, de uma forma geral, no apoio da marcha. Olha que bacana. Então, grupos musculares, né? Exatamente. Quando eu penso numa irradiação usando esse exemplo de flexão, abdução, rotação interna com flexão do joelho para irradiar para o membro inferior contralateral, eu já estou pensando na fase de apoio desse paciente na marcha. Olha que bacana. A Ana Paula Fontana, minha amiga, que divide comigo a disciplina de neuro lá, entrou. Beijo, Aninha. Bom demais te ver aqui. Várias pessoas aí, amigas, na live. Felipe Lemos, Hudson. Legal, aí, Hudson de Brasília. Maravilha. Isso aí, obrigada, então, gente. A pergunta, então, é PNF é diagonal, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso. PNF é só diagonal? Aliás, Mônica, explica para o pessoal, por favor, qual é a diferença entre diagonal e padrão. As pessoas não sabem isso. Totalmente diferente. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, que os padrões de facilitação, aliás, eles foram desenvolvidos na última etapa da evolução de PNF, né? Todo o resto foi desenvolvido primeiro e depois os padrões nos últimos anos. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que não é algo que foi lá do início, né? E as diagonais... Os padrões vieram depois. Os padrões vieram depois, eu acho que é o que deu mais trabalho, né, no método, para conseguir estudar na biomecânica o ponto exato onde você tem máximo alongamento e máximo encurtamento de grupos musculares que usualmente trabalham juntos, né? Então, as diagonais, elas foram criadas a partir de um estudo biomecânico, neurofisiológico, anatômico, né? Para descobrir que locais no espaço esses grupamentos musculares conseguiriam partir de máximo alongamento
irem para Isso. máximo encurtamento e na posição final o seu padrão oposto estar em máximo alongamento. Então, isso deu um trabalho gigante, né? Quer dizer, cada diagonal pensando em membro tem dois padrões que são absolutamente antagônicos entre si, né? E aí, dentro do pacote todo que a gente falou, padrões estão na parede de procedimentos básicos. Então, estão no mesmo nível de radiação, de mecânica corporal do terapeuta, de sequência de movimentos, né? Então, de novo, a mesma história que a gente falou. Podem ser usados quanto podem não ser usados, dependendo do seu objetivo. Então, tudo é um raciocínio clínico. Se a dificuldade do seu paciente é em sentar e levantar, por exemplo, e você está trabalhando já no nível de atividade, provavelmente você não vai usar padrão nenhum. Né? Exatamente. Você pode ter usado algum padrão no preparo no nível estrutural, mas no nível de atividade, você está num movimento que é unidimensional, e aí você não precisa usar nenhum padrão, né? Por isso o nome são padrões de facilitação. Isso. Não é isso? Se eu quero usar, por exemplo, facilitar a resposta à carga, eu posso trabalhar a resposta à carga com o paciente sem usar padrão nenhum. Isso a resposta à carga da marcha. É um exemplo. Outra coisa que é importante a gente falar, Mônica, é o seguinte: as pessoas acham que os padrões eles precisam ser usados do começo ao final. Ou seja, em amplitude você vai usar total, um padrão né? de membro superior, você tem que usar do início, posição inicial, até a posição final. Então, a gente quer lembrar aqui a vocês que os padrões podem ser usados no final do movimento, os padrões podem ser usados no meio, os padrões podem mudar o groove, o suco do padrão. A gente pode, por exemplo, usar a sincronização para ênfase e num movimento como esse aqui de flexão, abdução, rotação externa, com flexão do cotovelo, trabalhar mais a rotação externa e mudar, então, a sincronia do padrão. A gente pode apenas trabalhar no final de flexão, abdução, rotação externa para irradiar para o membro inferior para o membro superior contralateral. Muito usado, os padrões podem ser usados exatamente em diferentes amplitudes e não só do começo ao final. E eu costumo dizer nos cursos, Mônica, e você também, porque isso faz parte do conceito, que nós usamos os padrões para 3 objetivos, né? Nós usamos um padrão de PNF para trabalhar o nível estrutural, ou seja, funções corporais. Então, posso usar um padrão pensando em força, pensando em ganho de amplitude de movimento, pensando em coordenação, pensando em resistência, pensando em controle do movimento, ou seja, vários objetivos dentro do nível estrutural, das funções corporais. Segundo objetivo, eu posso usar um padrão pensando numa tarefa, então pensando no nível de atividade, porque os padrões simulam atividades de vida diária. Então, eu posso usar um padrão para facilitar o movimento de levar um copo à boca. Ah, Vicente, mas você pode levar o copo à boca em diversas posições, daqui para cá ou daqui para cá. Sim, claro. Mas eu posso usar um padrão para trabalhar os grupos musculares que são sinérgicos àquela tarefa. Maravilha. E depois e trabalhar dentro do que o paciente precisa, inclusive com a própria caneca, né? E o terceiro motivo, eu posso trabalhar um padrão de PNF para facilitar a irradiação. Então, eu estou com o paciente em pé em apoio unipodal e eu resisto à anteroelevação da pelve com o objetivo de recrutar os abdutores do quadril contralaterais. Então, os padrões de PNF podem ser usados com esses 3 objetivos: para o nível estrutural, para o nível de atividade e para facilitar irradiação. E dentro da sessão, eu posso ou não usar. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava atendendo um paciente em casa, um paciente heminegligente, ele até brincou comigo. Ele é hemiparético à esquerda, tem uma heminegligência importante. Eu brinquei com ele, ele brincou comigo e falou assim: ah, professor, eu vou ver sua live hoje. Eu falei: só se você colocar o telefone do lado esquerdo, para ficar olhando para o seu lado esquerdo, para estimular. Então, hoje, eu estava trabalhando com ele função manual e eu usei iniciação rítmica na mão dele para facilitar
ele pegar alguma coisa sem padrão nenhum de PNF. Eu trabalhei com ele a transferência de peso em pé sem padrão nenhum de PNF, usando o meu contato manual, usando um pouco de aproximação, de descarga de peso e etc. Então, isso é muito interessante. A gente consegue adaptar o conceito ao paciente. Né? E a mesma coisa que a gente falou de resistência. Quando o meu paciente já ganhou força, eu não preciso usar as minhas mãos para oferecer resistência para ele ganhar mais força. Eu posso substituir as minhas mãos por TheraBand, pelo Kinesis, né? Um aparelho que oferece uma resistência tridimensional, ou qualquer outro tipo de resistência externa, uma mola de pilates. Isso é muito interessante. Então, as nossas mãos servem, no começo, para a gente usar os princípios e procedimentos do PNF e usar as técnicas, mas quando o paciente vai melhorando, eu posso substituir as minhas mãos por outras coisas. O paciente ganha força, ganha resistência, e, enfim, dependendo do meu objetivo. Isso aí. Muitas das vezes a gente orienta isso nas atividades domiciliares para mobilização de reservas, né? Então, muito comumente a gente faz isso. Exatamente, né? exatamente. Uma outra coisa, Mônica, que eu queria deixar claro aqui, que a gente não falou, mas que eu acho bem bacana a gente comentar com as pessoas, como hoje o conceito trabalha com o princípio de alinhamento biomecânico. Porque se a gente precisa oferecer aos nossos pacientes uma boa entrada sensorial, ou seja, que ele, através dos nossos estímulos, qual é a facilitação neuromuscular proprioceptiva? Propriocepção significa artrestesia e sinestesia. Artrestesia, sentido de posição segmentar. Sinestesia, consciência do movimento. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, se eu quero que o meu paciente perceba melhor o corpo dele no espaço, e se eu quero que o meu paciente tenha melhor consciência do movimento, ele tem que ter uma boa entrada sensorial, em todos os sentidos. E aí, pensando na parte proprioceptiva, somatosensitiva, pensando na parte visual, pensando na parte tátil, pensando na parte vestibular, em tudo. Então, para isso, ele precisa de um bom alinhamento biomecânico. Então, quando a gente faz um trabalho com PNF, seja na posição em supino, uma ponte, pré-ponte, ou ajoelhado, semi-ajoelhado, ou em pé, em apoio bipodal, apoio unipodal, é fundamental que a gente tente trabalhar com o melhor alinhamento biomecânico possível. Porque o córtex do paciente entenda o seguinte: opa, naquela posição eu estou recrutando os grupos musculares que são importantes para que o mapa cortical do paciente trabalhe da melhor maneira para que ele depois possa usar isso numa tarefa. Né? Isso é básico. Porque isso é uma outra coisa, né, Mônica? Às vezes a pessoa faz um padrão de PNF, resiste e a pessoa fica assimétrica, ou a pessoa fica numa posição de alinhamento biomecânico. Isso é o que a gente não quer. Ou então você tenta irradiar e a pessoa sai da posição. Isso é o que a gente não quer. A gente quer um bom alinhamento biomecânico, pensar em mobilidade, pensar na estabilidade de forma harmoniosa, para que essas entradas sensoriais se transformem, cheguem depois em áreas somestésicas primárias, secundárias, que a pessoa melhore o mapa cortical para que ela possa depois aproveitar isso tudo para facilitar o esquema corporal e ter um movimento mais harmonioso. Isso dose, inclusive, a nossa resistência, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? E antes, Meg deu o nome de resistência máxima e a gente acabou mudando esse nome porque dava uma falsa ideia de que era a resistência máxima do terapeuta. A máxima resistência que o terapeuta era capaz de aplicar, e não é isso. Então, é a máxima resistência que o paciente é capaz de receber, atingindo um movimento adequado ou uma estabilidade adequada, dependendo do objetivo traçado pelo seu raciocínio clínico, que pode ser de baixo acionamento, pode ser só para manter uma postura, que pode ser de controle concêntrico ou excêntrico de uma atividade.
E aí vai depender do Exato. seu objetivo. E a partir daí a gente dosa a quantidade de resistência aplicada, caso resistência seja uma das partes da técnica que você está usando, né? Mas sempre prezando por isso. Quer dizer, o uso o alinhamento biomecânico pode ser o que nos dita o momento de diminuir a resistência ou de aumentar a resistência. Uhum. Quando você sente que eu vou aumentando a minha resistência e percebo que num determinado momento ele desalinhou, talvez eu tenha passado um pouquinho do limite, eu retrocedo para levá-lo a Exato. entender o ponto ideal para atingir aquele objetivo, né? Lógico. Não, e aquela coisa, né, mãe? Às vezes eu ofereço uma resistência e o paciente desalinha. Ou às vezes ele não consegue entender aquela resistência. Então, eu, em vez de aplicar a resistência, eu posso trabalhar com descarga de peso, eu posso trabalhar com aproximação, eu posso trabalhar com ele entender aquela posição no espaço. Então, eu estou usando outros princípios e procedimentos do PNF e não estou usando a resistência. Isso pode. Isso que as pessoas têm que entender. Hoje, com esse paciente negligente, se eu estivesse ele trabalhando com ele com resistência, provavelmente eu não conseguiria. Eu terminei hoje a sessão, ele ficou super feliz, porque ele mora numa cobertura e já tinha um bom tempo que ele não ia para o andar de cima. Então, durante a sessão, esse é um paciente até que o Paulo acompanha comigo em casa. Aliás, Paulo, tá ferrado, viu? Porque ele adorou subir para a cobertura hoje. Então, sábado, você vai ter que subir com ele também. Então, você imagina, numa escada em caracol estreita, eu subi com esse, ele me parece, com o negligente, eu e o cuidador, para o andar de cima. Foi super difícil, mas foi super expressivo para ele, né? Porque ele queria revisitar o andar de cima dele, né? Então, assim, em vez de trabalhar a resistência como fortalecimento, eu trabalhei com ele o subir escada, uma tarefa, pensando em recrutamento muscular e pensando na tarefa de subir escada, né? Que foi super, do ponto de vista comportamental, interessante para ele. E uma coisa, Mônica, que eu estava conversando com o Gustavo Pacheco outro dia, na minha live com ele, como o nosso conceito está atualizado em relação à fisioterapia atual, né? Então, por exemplo, considerar a pessoa como um todo do PNF tem tudo a ver com o modelo biopsicossocial. Então, quando nós atendemos um paciente, pensamos nisso, pacientes com dor crônica, pacientes com cinesiofobia, pacientes com crenças e atitudes que não conseguem fazer um determinado movimento. Quando nós ensinamos um paciente que tem dor lombar crônica a amarrar um sapato, por exemplo, com um PNF, mostrando, olha, você pode fletir o seu tronco, você não vai aumentar a sua dor. Quer dizer, isso é muito interessante. A gente ensina o paciente um movimento harmonioso, isso é bem princípio de controle motor e aprendizagem motora, dizendo, olha, você tem condições de fazer isso, acredite que você tem, através do movimento. Isso então, aí. eu brinco com o meu amado sócio, Palmiro Torrieri, que é um dos melhores fisioterapeutas do mundo, na minha opinião, você sabe do amor que eu tenho pelo Palmiro. Eu brinco com ele assim, Palmiro, você ensina um conceito fantástico, que é o Mulligan, que facilita várias coisas com os pacientes com alterações osteoarticulares, mas os seus pacientes depois precisam de controle motor e aprendizagem motora. Então, precisam do PNF para poder enfim, continuar melhor, né? Não se machucar novamente e coisas do gênero, né? Então, é muito bonito quando a gente faz. A gente trabalha com movimento, né? Então, o movimento serve para tudo. Serve para diminuir a dor, serve para trabalhar a funcionalidade, serve... O movimento é vida. Né? É isso aí. Isso aí. Será que as pessoas querem perguntar algumas coisas, Mônica? Alguém perguntou se PNF pode ser usado com eletroterapia. Eu não vi isso, não. Pode. Super. Claro. Pode ser usado com eletroterapia.
PNF pode ser usado junto com neurodinâmica. Super usado, inclusive, né? PNF pode ser usado junto com uma técnica de terapia manual articular. Pode. Isso é muito interessante. A gente pode combinar o PNF com várias coisas. Utilizar o hands-off com qualidade pode me indicar que um paciente já apresenta um controle motor em evolução? Pode. Bacana isso. É uma maneira ali, né? É uma maneira de medir. Não, é só que tá acabando minha bateria. Igual se a gente pensar que você, de repente, está tentando ensinar a sua filha a andar de bicicleta, né? E você inicialmente segura, enquanto ela pedala, vai ter um momento em que você solta. Ela desequilibrou, você segurou de novo, vai e volta, e aos poucos você vai soltando. É essa a sensação, né? E o bacana é que com a prática clínica, a gente vai aprendendo a soltar a pessoa suavemente, e quando ela se dá conta, ela está sozinha. Isso que é legal, eu acho. Né? Sigam a nossa escola aí no Instagram, Escola Brasileira de PNF, tá bom? Beijo, galera. Salve aí. Approach na veia.